Olá a todos, bem-vindos ao canal With Love. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer pão. Para quem nunca fez pão, hoje vai ser o dia ideal para aprenderem e o dia ideal para começarem a fazer. Antes disso, se ainda não subscreveu o canal, façam agora. Ative também o sininho para ficar a par de todas as novidades. Isso ia-me ajudar muito, por isso, não se esqueça. Vamos lá então aprender a fazer pão. Pão é daquelas coisas maravilhosas que nós podemos fazer. Sempre que eu faço pão, isso leva-me lá atrás à minha infância. Por isso, se vocês quiserem deixar na memória dos vossos filhos também boas recordações, uma delas que seja o cheiro a pão acabado de fazer. Hoje eu quero que vocês aprendam mais sobre os ingredientes do pão. Não vai servir só para hoje, vai servir para sempre que vocês fizerem pão no futuro. Por isso, vamos saber um bocadinho mais acerca dos ingredientes. Aqui estão os 4 ingredientes que nós precisamos para o pão. A farinha, o fermento pode ser granulado, pode ser de padeiro e pode ser natural. O sal e a água. Para a farinha, a primeira coisa que vocês precisam de saber é: quanto maior for o valor da proteína, estão a ver ali a proteína? Quanto maior for o valor da proteína, melhor é a farinha para pão. A farinha normal tem um valor de proteína entre os 9 e os 11. Quanto maior for esse valor, aproximado dos 11, melhor é a farinha para pão. Outra coisa que vocês precisam saber sobre a farinha é que ela não deve ter qualquer tipo de fermento. E outro mito que vocês têm também que apagar das vossas mentes é que esta farinha é igual às farinhas que as padarias usam. Não é. As padarias têm farinhas próprias para cada tipo de pão. São farinhas com aditivos, são farinhas preparadas com aquele propósito. Por isso não tem nada a ver com a farinha que nós compramos no supermercado. O fermento. Há 3 tipos de fermento. O granulado, que é este, que aparece nos supermercados assim numas saquinhas de mais ou menos 7, 8 gramas. É suficiente para vocês fazerem um pão com 1 kg de farinha. Este fermento tem outra particularidade, que é, ele precisa de hidratar antes de começarmos a fazer o pão. Mas eu depois, quando formos a fazer, eu já vos explico. O outro tipo de fermento é este fermento tipo fermento das padarias. Deste fermento nós precisamos de 21 gramas para cada quilo de farinha. Este fermento não precisa de hidratar, pode ir junto ao mesmo tempo com a massa, só se tem que tentar desfazer. Depois temos o fermento natural. Eu já vos ensinei a fazer este fermento, está aqui no canal, vão lá, eu vou deixar aqui o link desse vídeo. Se vocês quiserem realmente começar a fazer pão de fermento natural, façam um fermento, eu acho que vale a pena. Este fermento, para cada quilo de farinha, precisamos de 200 gramas deste fermento. Temos a água. Há farinhas que absorvem mais água e há farinhas que absorvem menos água. De qualquer das maneiras, elas estão entre os 65% e os 75%. Ou seja, para 1 kg de farinha, nós gastaremos entre 650 ml a 750 ml de sal. No pão e em toda a comida, o sal é um bocado a gosto. O recomendado é, por cada quilo, 10 gramas de sal. Cada colher de chá tem mais ou menos 5 gramas. Nós hoje vamos fazer um pão de meio quilo de farinha e vocês ponham esta colher de chá quando fazerem a vossa receita. E depois de provarem o pão é que vão saber se acham que precisa de mais sal ou menos sal. Vamos então fazer o nosso pão 2. Meio quilo de farinha, uma colher de chá de sal. Eu tenho aqui meio litro de água, depois vamos ver o que é preciso. E tenho aqui uma saqueta de fermento. Eu, como só vou fazer meio quilo, só vou precisar de meia saca. Então, eu sei que isto à priori tem 2 colheres bem cheias de chá.
Então vou pegar e vou pôr aqui uma colher. E agora vou pôr mais um bocadinho que não foi bem cheia. E aqui ficou exatamente a mesma quantidade. Não exatamente, mas quase. Então, como este fermento é seco, como eu vos expliquei ainda agora, nós vamos precisar de hidratá-lo. Não é muito difícil de hidratar, é só colocar um bocadinho de água, mexer e deixar uns 10 minutos a hidratar. Já está completamente dissolvido na água. Vamos acrescentar agora a farinha, meio quilo de farinha, e agora vamos acrescentar o sal. E agora a água. Vamos deixar um bocadinho no fundo. Para esta quantidade de farinha deve rondar os 350, 400 ml de água. Ainda pode, com um bocadinho de farinha, de água. Uma vez toda a farinha envolvida, vamos deixar descansar 10 minutos, só para que a água penetre bem na farinha. Já passaram 10 minutos, a nossa massa já descansou. Agora vamos passá-la aqui para a bancada. Se vocês virem que ela agarra na bancada, vocês metem um bocadinho de farinha e isso resolve-se. Pronto. Já está. E agora é 10 minutos a amassar. Como é que se amassa? Enrolam e desenrolam. Viram? Outra vez. 2 puxadas, quando vem, enrola, vira para cima. 10 minutos sempre a amassar. Passou 1 hora e o nosso pão dobrou o tamanho. Está já levedado. Vamos só pôr aqui um bocadinho de farinha, pouquinha, e vamos tirar a massa daqui do recipiente. Eu vou fazer 2 pãezinhos daqui com esta massa para fazer duas maneiras diferentes de fazer o pão. Já está aqui a nossa metade. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos dobrando e apertando assim a ponta. Dobramos e apertamos. E agora pomos a parte da emenda para baixo. Pomos só um bocadinho de farinha no fundo e colocamos no tabuleiro que vai no forno. Esta vamos fazer de outra forma. Dobramos aqui e fazemos o género de um triângulo. E agora vamos rodar assim. Rodamos aqui um bocadinho. Não ponham farinha por cima para já enquanto leveda. Aqui estão os 2 pãezinhos. E agora, como está bastante calor, não vão precisar de meia hora. Eu acho que 20 minutos é o suficiente para eles voltarem a levedar. Quando faltar 10 minutos para pormos o pão no forno, vamos ligar o forno a 200 graus, colocar um tabuleiro na parte mais baixa e pô-lo meio de água para assim formarmos o vapor. Isto ajuda a que
o pão cresça e fique com uma crosta crocante. O pão já esteve 20 minutos a levedar. Nós agora eu vou fazer dois estilos diferentes. Um vou polvilhar com um bocadinho de farinha e o outro vou fazer assim lisinho, sem farinha. Este vou pulverizar com um bocadinho de água e deixar ficar. Este vou colocar um bocadinho de farinha e vou cortar os dois. Qualquer faca de serra dá para cortar. Vamos fazer um golpezinho assim, com a faca inclinada a 45 graus. Esta é a faca a 90 graus e nós vamos inclinar a faca assim ligeiramente. E vamos dar um corte aqui do lado. Neste vamos fazer igual. Agora vamos levar no forno. Acabei de tirar do forno e aqui está o nosso pãozinho. Este sem farinha, este com farinha. Esteve 20 minutos com aquela parte do tabuleiro e depois de 20 minutos tirei o tabuleiro da água e esteve mais 20 minutos a cozer. Estão a ver? Sequinho, completamente cozido. Olhem só este crocante. E olhem aqui o meinho dele.